Espírito Santo, conduza-os. Oramos pela casa de Yahweh. Obrigado, nosso Pai. Por Jesus, assim são. Ó, sim, assim são. Amém. Eu fiquei lá por 7 anos antes de sair. Eu chamaria de seita religiosa, completamente maligna. Não é de Deus. Todos a olhávamos como se fosse a voz de Deus. Suponha que estávamos orando e ela começava a pular. De repente, uma voz de homem mudava para algo assim: Jesus, eles são assim. É só pensar em Jesus Cristo. Ela estava tentando seguir Jesus Cristo de acordo com a palavra de Deus. Me diga o que ela fez que Jesus fez. Ana era uma mulher cruel, perversa e sem coração. Há memórias horríveis das surras. Aquela mulher teria me matado. Ela usava um pequeno área de cultivo como uma área de punição. Enquanto caminhávamos pela casa, ouvi algo. Parecia um uivo. Apenas um boato. Aquele quarto é assustador. Aquela porta ainda me assusta. Não quero, nunca mais quero passar por aquela porta. Crianças que foram torturadas e assassinadas por uma matriarca de um seita. Esse seria o maior caso em que já estive envolvido. Eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Peço ao júri. Declarem o réu culpado. Amém. Amém. Você tem que descer uma longa estrada de terra. Era meio assustador e tinha cerca de 3 hectares. E lá está, essa grande casa preta, com um grande portão de segurança preto que está trancado. A casa de oração. Um lugar secreto, onde dezenas de seguidores e seus filhos viveram por anos sob o controle de uma mulher conhecida como Mãe Ana. E João? Mantê-lo vivo. Eles estavam meio sem sorte. Eles estavam procurando alguma direção. Eles se vestiam com roupas antiquadas. Todos trabalhavam para Ana Young. Então, se ela conseguisse um emprego para alguém na sociedade, ela se certificava de que eles conhecessem as regras, que não podiam sair da propriedade, exceto para trabalhar, e todo o dinheiro que ganhavam era entregue para Ana Young. Eles tinham uma igreja e uma escola para crianças no local, e ofereciam cuidar de todas as necessidades das crianças. Mas o que aconteceu rapidamente foi que Ana Young assumiu o controle total deles, e ela determinava o que eles comiam, quando dormiam e como eram punidos. Depoimento juramentado de Joy Fluker, registrado pelo detetive Kevin Allen do Departamento do Xerife do Condado de Elatier. Eu tomei conhecimento da casa de oração pela primeira vez quando uma pessoa chamada Joy Fluker entrou em contato com nossa agência. Ela afirmou que seu meio-irmão, a quem ela conhecia como Moisés, havia sido assassinado. Você chegou a vê-lo vivo novamente? Não, essa ligação da Joy veio do nada. Ela está falando sobre esse garotinho que ela conhece como Moisés, que foi torturado e assassinado pela mãe dela, Ana Young, 28 anos antes, quando Moisés morava na casa de oração sob os cuidados de Ana. Ela disse, meu Moisés morreu. Quem disse isso? Minha mãe disse, então ele morreu. Como ele morreu? Ela disse que ele morreu dormindo em paz. E eu me lembro de saber que isso era uma mentira. Tive pesadelos com Moisés quando adulta. Amava muito minha mãe, mas pensava, por que ela faria isso? Joy Fluker levou muito tempo para decidir se voltar contra a mãe. O que é um casamento sem o Rei dos Reis? Poucos anos antes, Ana Young, uma pregadora carismática autoproclamada, tinha dado sua bênção ao casamento de Joy. 1 e 2 se tornam um só. Eles se apaixonaram. Nós, crianças, todos olhávamos para ela como se fosse a voz de Deus. Demétrio e João. Mantenha isso vivo. Achei ela linda e queria ser como ela. Mas por anos, mesmo enquanto ela ria e dançava com a mãe, ajudou a manter em segredo a verdade sobre o passado de Ana Young. Todos esses anos fui atormentada por algo, mas eu sabia o que eu sabia.
que Ana e seu marido, Jona, comandaram um culto sádico onde seguidores e seus filhos, não só Moses, foram terrivelmente abusados. A casa de oração e o zelo religioso de Ana nasceram da culpa. E isso porque, em 1973, enquanto ainda moravam em Chicago, Ana e Jonah denunciaram o desaparecimento da filha de 6 anos dele, Kathy, durante um passeio em família. E Katia nunca foi encontrada. Nossa investigação revelou que Anna Young, na verdade, espancou e torturou essa criança e a trancou em um armário em sua casa em Chicago, Illinois. E a criança sufocou e morreu dentro do armário. Então ela mascarou sua culpa e tudo o que estava passando ao encontrar a religião e, não sei, fazer penitência e talvez tentar se salvar do fogo do inferno ou algo assim pelo que aconteceu. Eles pegaram as coisas, deixaram Chicago e decidiram recomeçar. E eles mudaram o jeito de viver, o modo de se vestir e começaram a oferecer abrigo para as pessoas. Tudo ficou 8 ou 80 para ela. Dizia, ou você está com Deus ou não. Ela estava atenta e zelosa. Tipo, eu vou te tornar santo, eu vou ser santa, eu quero ser essa mulher santa e vou trazer pessoas para Deus. Pois em Jesus há tristezas, assim elas são minhas. Então, uma das primeiras coisas que fiz foi querer ver essa casa, onde todos esses crimes supostamente aconteceram. Ficava a apenas cerca de 16 quilômetros do delegacia do xerife. Mas muitas coisas horríveis aconteceram lá. Este é John Hill. John Neal morou aqui nos anos 80, de 1983 até 89. Pedimos a ele que nos ajudasse a juntar as peças do que ocorreu na casa de oração. Pode mostrar onde está o quarto escondido? Tudo bem. Pronto. É isso, bem aí. Então, este aqui... Encontrei todos estes compartimentos e quartos secretos. E você nem perceberia, mas há paredes escondidas que você pode abrir e depois fechar com segurança. E todas estavam trancadas pelo lado de fora. A seguir, uma declaração de Sabrina Hamburg. Ao entrevistar algumas testemunhas, elas explicavam que esse às vezes era um de seus castigos. Então estávamos dentro da caixa. Sem comida, sem ar. Quão grande era a caixa? Eu realmente não sei o tamanho da caixa, mas éramos 2 pessoas. E nós estávamos sentadas. Entramos na caixa e sentamos. E então a tampa ficou acima das nossas cabeças. Quanto tempo? Sabe, eu não me lembro quanto tempo. Já viu alguém sendo atingido por paus? Sim, aquelas tábuas de madeira. Fui espancada com uma delas. Por que você foi espancada? Eu não lembro porque ela me bateu, mas eu lembro da surra. E eles me deixaram pelada. Eu apanhei tanto que quando você vê a tábua te batendo, mas não sente dor nenhuma. É só assim. Quantas vezes você foi atingida? Eu nem sei. Eles não me levaram para o hospital nem nada. Ela disse para eles que eu era o diabo. Ela descobriu que a religião tinha poder. Ela percebeu que podia usar a palavra de Deus em nome de Deus para exercer poder sobre as pessoas. O.D. Pugh, o ancião da igreja, começou um relacionamento sexual com uma mulher com quem não era casado na igreja. Ele se sentiu tão culpado por isso que foi e confessou para Anna Young o que tinha feito. Então Anna Young disse, se isso te ofende, você deve cortar fora. Jesus disse, se seu olho te ofende, arranque-o. Se suas mãos te ofendem, corte-as fora. Bem, como ele teve relações sexuais com alguém com quem não era casado, que Anna Young não havia casado com ele, ele foi obrigado a cortar o próprio pênis sem assistência médica. A infecção se instalou e ele quase morreu. Ana estava completamente inventando coisas e essas pessoas simplesmente aceitavam porque Ana era tão carismática e ela tinha um domínio sobre elas. A seita e o reino de Ana estavam crescendo.
Ana agia como Deus. Se não gostava de algo, as pessoas apanhavam. Não consigo me lembrar da primeira vez, mas conforme fui crescendo, lembro dessas vezes porque eram brutais e cruéis. John Neal foi punido de uma forma tão gráfica e horrível que ainda hoje tem cicatrizes no corpo devido ao abuso físico que sofreu quando tinha 7 anos de idade. Eles usavam galhos de árvore, usavam fios elétricos. Quando eu digo galhos de árvore, quero dizer exatamente como os... varas e... aqui também. Minha pele começou a se abrir e isso simplesmente destruiu meu corpinho. E Ana ficou sentada lá e assistiu tudo. Deus estava comigo. Aquela mulher teria me matado. Eu era uma criança. Eu não sabia no que estava me metendo. Então, em vez de pular aquela cerca e fugir, como eu poderia ter feito durante 7 anos, eu fiquei lá. Eu acreditava que iria para o inferno se fosse embora. Muitas das testemunhas disseram que foram doutrinadas quando estavam lá e muitas também compararam aquilo a Jonestown. O pastor que virou líder de seita, Jim Jones, ordenou o assassinato e suicídio em massa de mais de 900 seguidores. A memória de Jonestown vive até hoje com a frase agora comum: não beba o veneno. Se Anna Young tivesse dito, bebam o veneno, muitas das pessoas na casa de oração disseram que não teriam questionado. Elas simplesmente teriam bebido o veneno. Hoje é sábado, 28 de janeiro. Esta é Joy Fluker. Joy costumava morar aqui há muito tempo e pedimos para ela nos mostrar o interior da residência para termos uma ideia de como as coisas funcionavam aqui no final dos anos 80 e início dos anos 90. Certo. Este era um santuário. Nós tínhamos esse esquema com as pessoas que vinham. Havia bancos aqui, como bancos de igreja. Onde ficava o púlpito? O púlpito ficava bem ali, tipo onde estão aqueles tijolos. Eu estava na frente dela. Ela vinha por trás e eu ouvi isso. Era quase como um uivo. Eu não posso abrir a porta, não abra a porta, não abra a porta. É isso que queremos, é isso que queremos, é isso que queremos. Só o quarto onde ele está. E ela diz, foi lá que encontrei Moses. Ela simplesmente começou a chorar descontroladamente. É assustador. Aquela porta ainda me assusta. Ai. Eu simplesmente não consigo. Eu nunca mais quero passar por aquela porta. Eu temia fazer isso, mas sabia que era necessário. Eu me lembro dele passando fome. Eu me lembro dos olhos dele tão pixelados como se ele estivesse morrendo da última vez que o vi. Moses não estava no nosso sistema de computadores. E foi aí que a Joy me disse, bem, isso é porque todo mundo teve seus nomes mudados, que a mãe dela deu nomes de igreja para eles. A Joy nos contou que o Moses veio de Chicago e um membro da igreja dela, em Chicago, tinha uma filha adolescente que ficou grávida, Anna Young. Ela mudou o nome da criança de Iman Harper para Moses Young. E ela disse para a igreja, este é nosso filho, este é meu filho e filho de Jonah Young, e nós vamos criá-lo como se fosse nosso. A missão dela era quebrar o espírito da criança. E foi um processo metódico, lento, cruel e perverso de quebrar o espírito deles, deixando-os passar fome. Privação de sono, fazendo-os ficar em pé por horas e horas. Era assim que ela lidava com as crianças. Irmão Moses. Sim, ele foi para um lugar melhor e está feliz. Ele está bem, não está mais aqui. Ele se foi. E assim terminou a história. Estamos com Thomas Pugh. Thomas, pode levantar a mão direita? Várias testemunhas nos disseram que os restos dele foram colocados no tambor de queima e queimados por vários dias. Ana instruiu alguém a acender o fogo. E então, um fogo foi aceso em um tambor
que usávamos para queimar coisas. E claro, foi colocado naquele tambor de queima, enquanto ainda estava aceso e com chamas. E eu vi isso, então, o corpo dele queimando. Solicitamos ajuda ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Eles enviaram 2 dos melhores especialistas em detecção de restos humanos. E nós sabíamos o que tínhamos que procurar. E tivemos que encontrar testemunhas que nos dissessem onde elas achavam que o tambor de queima estava há 15 ou 20 anos atrás. E levamos quase 2 semanas para escavar todas aquelas áreas que poderiam conter os restos humanos. Revistamos essas áreas minuciosamente e não conseguimos encontrar nenhum dos restos mortais de Moisés. Mas o que fizemos foi verificar os registros nos quais o nome de Anna Young foi mencionado. Eles descobriram mais relatos de supostos abusos contra crianças pequenas, incluindo uma menina que acabou no hospital em 1983, 5 anos antes da morte de Moisés. Era a irmã de 2 anos de John Neal, Gatânia, chamada de Kay pelo irmão. Ana tinha controle total sobre minha irmã e ela fazia com que ela corresse no lugar, cantasse e repetisse o nome de Jesus várias vezes. Era como se ela tivesse um robozinho. Ana me fez bater na minha irmã de 2 anos. Ana fez Joy bater na minha irmã de 2 anos. Anna Young desumanizou minha irmã, transformou ela em um demônio. Portanto, você não estava batendo na sua irmã de 2 anos. Você estava batendo em um demônio. Eu me lembro de ouvir ela chorando ou algo assim, levando uma surra por alguma coisa, e de repente o choro parou. Lembro de todos correndo para dentro. Kay teve uma grande convulsão. Lembro de ver minha irmã na cama do hospital, ligada aos aparelhos. E o médico sabia que Gatânia era minha irmã. Ele perguntou: "Você gostaria de beijar sua irmã?" E eu olhei para a malvada Anna Young e disse: "Não." Anna Young fez com que ela deixasse de ser minha irmã. Era um demônio. Você sabia que eu já era um homem adulto. Antes de finalmente me convencer de que minha irmã era má, só na vida adulta me convenci de que minha irmã não era um demônio, culpa daquele demônio maligno, Anna Young. Então observei ela naquela cama. Graças a Deus ela morreu porque Ana não teria parado. Ela não podia. Mas os adultos da casa de oração não disseram nada, não tomaram nenhuma atitude, incluindo a mãe de Gatânia e John Neal, Leah Vera. Estamos aqui hoje com Leah Vera, e ela nos contou que foi recrutada para uma seita. Ela não sabia que era uma seita. Era pobre, estava sem sorte e morava em um conjunto habitacional. E depois que ela ficou na casa de oração em Micanop, por cerca de 1 mês, tudo começou a mudar. Seus filhos biológicos foram tirados dela. Você tinha conhecimento de algum abuso físico contra John ou Kay? Não, porque eles me mantinham afastada deles. Eu nem sabia que ela estava no hospital. Ela estava no hospital com outro nome. Eles a renomearam como Gatânia Young. Ana. Ela teve uma convulsão. Foi o Dr. Hart. Eu não entendia, pois ela não estava doente, nunca teve convulsões, nem tomava remédio. Era uma criança saudável. Como ela morreu? Ela entrou e assumiu a responsabilidade pelo que aconteceu com Gatânia, porque Anna Young mandou. John Neal ainda estava sob os cuidados ou controle dela. Então ela me disse que acreditava que, se tivesse contado a verdade para as autoridades, em 1983, nunca mais teria visto o filho dela, John Neal. E em alguns casos, como o de Sabrina Hamburg e seu filho Marcos, as mães foram obrigadas pela mãe Anne a entregar seus filhos. Ela começou a dizer que eu tinha algo antinatural. Por meu filho. Eu amamento meu bebê. Você cria um vínculo com a criança ao amamentar. E então, quem quer ter sentimentos antinaturais pelo seu filho, sabe? Ela disse, podemos ficar com ele por um tempo. E então eles começaram a ficar com ele.
E aí eu aparecia e ele queria vir até mim e me abraçar, mas eles não deixavam. Eles não deixavam ele me abraçar. Ela ficava com ele no quarto. Mas eu acho que ele não correspondia a ela. E foi por isso que ela saiu para a congregação e disse: viram? Ou ele fica com a cabra ou comigo. É ele ou eu. Porque ele nunca realmente... Acho que ela não conseguiu fazer com que ele fizesse o que ela queria. Ela levou o próprio filho biológico para Porto Rico e o deixou nas ruas de Porto Rico porque ele tinha um demônio dentro dele. Eu disse, temos que levá-lo a uma igreja porque, sabe, eu sabia que alguém cuidaria dele. E quando entrei em contato com as autoridades em Porto Rico, eles disseram, bem, não temos nenhum registro de Marcos Cruz ter sido abandonado nas ruas aqui. A única foto dele era de quando tinha cerca de 2 anos. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas usou progressão de idade para mostrar como ele provavelmente estaria hoje. Esse cartaz está hoje nas ruas de Porto Rico. Ana sempre transferia a responsabilidade para outros. Mas todo mundo fazia o trabalho sujo como um vigarista. É assim que se faz, né? Finalmente, Ana vacilou. Ana vacilou. Ana Young falava em línguas. Ela se levantava e sua voz ficava realmente sombria ou profunda. Espírito Santo guia ele. Oramos por Yahweh. E ela fechava os olhos e, sabe, girava em círculos e falava a palavra de Deus. O poder dele é absoluto. Ele pode resolver todas as coisas. Entoando, sabe, o sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus sobre as pessoas. Com a chegada de mais pessoas, ela sentiu que era a voz de Deus. Você acreditava que Deus, ou o Senhor, estava falando diretamente através dela quando ela falava em línguas? Naquela época eu acreditava. E quanto ao restante da congregação? Acho que eles também acreditavam. E o marido esteve ao lado dela todo o tempo. Irmão Jonas. Ela o chamava de pastor, porque o que hipócritas e mentirosos como Ana fazem é pegar as escrituras e escolher o que querem usar para se beneficiar. Ela sabia que a Bíblia proíbe mulheres de exercer autoridade espiritual sobre homens. Ele era pastor só no nome. Ana comandava tudo. Ana era Deus. Um dia, o irmão Jonah não retornou de uma tarefa com seu caminhão. Era para eu ir para as aulas de órgão. E o papai não apareceu para me levar. Nós estávamos, sabe, tentando descobrir onde ele estava. Mas eu me lembro que, da última vez que o vi, ela gritou e disse que ele não passava de um demônio, irmão Jonah. 1 ou 2 dias se passaram. Ela achou que ele tinha a deixado. E o xerife passou lá e disse para ela que encontrou meu pai em um acidente, quando o macaco escorregou e o esmagou debaixo do caminhão dele. A morte dele pareceu piorar as coisas na casa de oração. Ela descontou isso nas outras pessoas e ficou ainda mais extrema com suas exigências de santidade e pureza. Em 1992, havia uma pessoa hospedada na casa de oração. O nome dela era Nick Nicholson. Ana Young conheceu os pais dela em uma reunião de avivamento. Nick tinha a mesma idade que eu e eles disseram, sabe, que ela tinha problemas de higiene. Então Ana Young se ofereceu para ficar com a guarda da filha deles, dizendo que eles poderiam visitá-la, mas Ana Young iria ensiná-la o jeito certo de viver sob a palavra de Deus. E enquanto Nick Nicholson estava na casa de oração, ela não colaborava muito. Acho que um dia a mamãe se cansou porque, sabe, o treinamento que ela estava dando não estava funcionando. Então ela decidiu dar um banho nela e esquentou a água bem quente. Ela colocou água sanitária e outros produtos na banheira. Ana Young fez com que várias pessoas da seita a segurassem. E em pouco tempo,
Depois de colocá-la nessa banheira de aço com água sanitária e água quente, a pele começou a derreter das pernas dela, do joelho para baixo. Os pais de Nick descobriram sobre o incidente e denunciaram. Isso desencadeou uma investigação sobre abuso infantil. E então, pela primeira vez, parecia que Anna Young seria responsabilizada por suas ações na casa de oração. Acusações criminais foram feitas por abuso e crueldade contra uma criança. E o que Anna Young fez naquele momento foi pegar sua filha Joy e fugir. Então, o que aconteceu foi que a casa de oração simplesmente desapareceu. Anna Young não estava mais lá. A matriarca da seita não estava lá. Então, todos que ainda não tinham fugido, fugiram. Mãe Ana ficou foragida por 8 anos. Nós ficamos em Atlanta, Ohio, Indianápolis, em algum lugar. Por fim, fomos para Godfrey, Illinois. Ficamos nos fundos da igreja. Eu sabia que o FBI procurava minha mãe naquela época. Eu estava com raiva, pensando, para onde vamos agora? Identidades falsas e tudo isso para fugir, por causa do banho que ela deu na Nick Nicholson. Agora entendo, foi porque ela estava preocupada com isso e outras possíveis consequências. Em 2000, o FBI colocou um anúncio no National Enquirer e pediu a ajuda do público para localizar Ada Young. Eles receberam uma denúncia de que Anna Young se escondia em uma comunidade ligada a uma igreja em Illinois. Lembro de receber uma ligação do meu tio dizendo que vieram, prenderam ela e disseram que estava no sótão. E quando eles, chegaram lá, ela não tentou fingir nada. Ela simplesmente contou a verdade, quem ela era. Eu fiquei arrasada. Ela conseguiu um advogado naquele momento e o advogado negociou um acordo. Então, a punição dela pelo que fez com Nick Nicholson foi de 6 meses de prisão. O ponto principal é que Anna Young recebeu pena já cumprida pelo que fez com Nick Nicholson. Obrigado, nosso pai. Este casamento, sim, tem morte. Ela realmente se muda para Geórgia e sua filha Joy se casa. E eu só oro para que você e Joy não permitam que nada, ninguém, nada venha entre vocês. E eu te amo, minha presença. Por anos, Joy Fluker disse que tentou tirar da cabeça o que sua mãe havia feito até que ela mesma teve filhos. Ela me xingava na frente dos meus filhos. Brigávamos e eu dizia que ela tinha exagerado. Isso sempre me lembrava como ela se apossava dos filhos dos outros na casa de oração. E para eu finalmente encarar a verdade que isso não é só uma avó controladora. Essa é a mãe Ana. Todas aquelas coisinhas, estavam trazendo de volta lembranças de várias coisas. E eu simplesmente cansei. Foi então que comecei a cavar. Era como pesquisar no Google, pagar por vários mecanismos de busca, tentando achar um Moisés Young. Acho que dei o nome de Moisés Young. E foi então que finalmente liguei para o cartório tentando descobrir se eles tinham algum registro de adoção do Moisés. E ela não encontrou nada. Fiquei tão emocionada que contei a ela todos os meus pensamentos e sentimentos. E ela disse, é isso que você precisa fazer. Você precisa entrar em contato com a polícia e contar para eles o que acabou de me contar. Detective Ellen. Queria encerrar logo essa conversa porque sei que não vai dar em nada. Nem tentei. Sinto que estou dedurando a mãe. Eu acho que você está fazendo a coisa certa, Joy. Nada aconteceu em relação à casa de oração, até que Joy Fluker ligou em 2016. Apenas pense em tudo isso. Pensei comigo mesmo, se metade do que Joy Fluker diz for verdade, esse seria o maior caso em que já estive envolvido. Crianças que foram torturadas e assassinadas por uma matriarca de uma seita. Uau! E enquanto o detetive Kevin Allen montava seu caso contra a mãe Ana, ele passou horas com Joy e com outros membros da seita que ela disse saberem o que aconteceu com o pequeno Moisés e outros. O alvo principal desta investigação não é ninguém menos que Anna Young. Ela precisa ser presa. Precisa haver um dia de descanso.
Para muitos, o fato de Joy ter sido o catalisador da investigação parecia altamente irônico. Você tem que entender que Joy era a criança mais cruel e malvada que você poderia conhecer. Ela era má a esse ponto. Até hoje, as pessoas ainda não querem lidar com Joy por causa de como ela era quando criança. Então, ela mimava Joy. Ela pegava o dinheiro das pessoas e comprava brinquedos para Joy, qualquer doce que Joy quisesse. Joy tinha um quarto cheio de brinquedos. O que eu tinha? Não havia restrição para Joy, exceto pela mãe dela. Ela podia fazer o que quisesse. Ela podia me dar um tapa na cara sempre que tivesse vontade. Agora, como professora universitária lidando com seitas, Joy era honesta sobre seu papel na seita. Eu realmente me sentia um pouco especial por ser filha dela. Eu me sentia como uma princesa. Se eu via alguém fazendo algo contra as regras, eu denunciava. Então eu denunciava as coisas e, ficava nas graças dela. Eu não sentia tristeza por ninguém, só não queria ser a próxima a apanhar. O detetive Allen temia que o depoimento de Joy e outros não fosse suficiente para garantir uma condenação. Estávamos muito preocupados com uma acusação bem-sucedida, já que não encontramos o corpo de delito. Então ele decidiu seguir o dinheiro. Seja a Previdência Social, cheques de assistência social ou vale alimentação, tudo era entregue para Anna Young e nós também sabíamos que ela havia reivindicado e aceitado fundos da Previdência Social para uma criança que ela não adotou legalmente, Moses Ayman Harper. Você entende que sua mãe recebeu pensão por morte da Previdência Social após a última vez que você viu a biblioteca? Eu continuo, sim. Sim. Então, nós entramos em contato com um investigador do escritório do inspetor-geral da Divisão da Previdência Social. Gostaríamos que você a convidasse para falar sobre os benefícios dela na Previdência Social. Obrigado por vir, por favor, sente-se. Eu estava curioso sobre o motivo do alerta. Acho que o alerta apareceu para você porque você estava recebendo por pessoas diferentes. Nós realmente não queríamos surpreendê-la, de repente, falando sobre crianças mortas que foram torturadas, espancadas e morreram de fome. Conversaram com ela por 4 horas. E você se pergunta o que eu faço com o dinheiro. Quero dizer, nada me intimida. É só como eu disse, sou só eu e aquele homem. As pessoas falam coisas, e eu meio que sei de onde tudo isso veio. Mas eu sei que eu estava recebendo dinheiro e a criança não estava sob meus cuidados. Eu ouvi, você sabe que eu não vou mentir sobre isso. Eu sei que legalmente, sim, é errado pegar esse dinheiro e usá-lo. Depois que a pressionamos sobre ela aceitar benefícios da Previdência Social por uma criança que não era dela, ela foi confrontada sobre todas as crianças. Então você não levantou a mão? Ela disse. Nunca, 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 nunca. O quê? Ele realmente, aquela criança não podia ter mais do que 2, 3 anos, algo assim. Eu nunca bati nele. Bem, não havia motivo para bater nele. Então? Joy, você já deixou alguém sem comida ou água? Não. Não, continue você. Quero dizer. Eu só queria que você me dissesse que é tímida. Eu não achei que ela fosse tão baixo só pra fazer graça. A Joy nunca me disse nada assim. Ela disse que você era isso, que você era aquilo, que você era uma assassina, que você era isso e aquilo, mas nunca falou nada sobre isso. Ela também nunca comentou sobre isso. Se alguém tivesse batido em uma criança assim, eu saberia de alguma coisa. Eu saberia de alguma coisa. Eu sei sobre o irmão John, mas eu sei que ela está mentindo. Eu sei disso. A Joy simplesmente mentiu. Ela disse que ele está enterrado na igreja. Isso é mentira. O quê? Como ele faz parte dessa igreja sem eu saber? Como isso aconteceu? Joy está mentindo. Te digo em nome de Jesus. Ela foi confrontada com todas as informações, evidências e depoimentos coletados até então. Por que você está dizendo que tem todas essas pessoas que têm depoimentos contra mim? Sabe? Tudo o que eu tenho é o meu caráter. E a resposta dela foi: eu tenho tempo para colocar meus assuntos em ordem? Ela acreditava que seria presa naquele dia.
Quando eu vim aqui, eu não estava esperando por isso. Estou tentando colocar minha casa em ordem. Ela foi indiciada por uma acusação de homicídio em primeiro grau pelo assassinato de Moses Iman Harper. A polícia diz que Anna Elizabeth Young ficou impune de um assassinato por 25 anos. Por muitos desses anos, ela viveu tranquilamente aqui nesta casa em Marietta, o lugar onde se escondia da polícia atrás de placas que mostravam seu amor por Jesus. Batemos na porta dela por volta das 8h30 da noite. E simplesmente o olhar de absoluto choque e medo no rosto dela era impressionante. A acusação diz que ela premeditou o assassinato de uma criança conhecida como Moses, ao privá-lo de comida, torturá-lo intencionalmente, puni-lo de forma maliciosa e mantê-lo ilegalmente em uma jaula. Young segue presa no condado de Cobb, mas renunciou à extradição e retornará à Flórida. Anna Young, ex-líder da Casa de Oração em Nicanop, comparecerá ao tribunal hoje. Agora você é Anna Elizabeth. Sim, senhor, eu sou. Você tem 79 anos de idade, lê corretamente e fala inglês perfeitamente bem. Sim, senhor. Na audiência fiquei apavorada ao vê-la. Estava muito nervosa, uma pilha de nervos. Ela olhou direto para mim. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha, mas eu sei que ela sabia que era eu. Ela me olhou e nós trocamos olhares. Você está se declarando por homicídio em segundo grau, entende isso? Eu entendo, não contesto. Solicitamos 2 acusações de homicídio em primeiro grau contra Anna Young, mas só uma foi apresentada. Mas temos 2 ótimos promotores e eles negociaram um acordo para que Anna Young se declarasse culpada pela morte da irmã de Jonah, assim como pela de Moisés. Está se declarando por homicídio culposo, você entende? Entendo, não contesto. Isso é típico de Anna Young, negando o que ela estava negando, sua culpa. Ela aceitou o acordo judicial para salvar seus filhos. Ela é 100% culpada, ela sabe disso, as crianças sabem disso, todos nós sabemos. Mas ela continuava negando, sem contestação. Você está entrando com essa declaração de forma livre, consciente, lúcida e voluntária, está correto? Sim, senhor. Você faz isso por acreditar ser o melhor para você, sem admitir ou negar as acusações, certo? É isso que ela está pedindo agora. Tem alguns nomes na minha família. Parte da mudança de declaração e da data de sentença no tribunal foi que 3 das testemunhas tiveram a oportunidade de se pronunciar perante o tribunal. E a primeira testemunha é Joy Fluker. Bom dia. Senhora, bom dia. Fiz questão de detalhar minha declaração para que ela me ouvisse e entendesse por que agia assim. Precisava me manifestar. Você pode esquecer ou tentar perdoar muitos erros na vida, mas uma vida humana e inocente nunca deve ser esquecida. Eu quero que ela saiba que isso foi real. Não foi só um desabafo vingativo. Sou eu tentando fazer isso, tentando consertar as coisas. A próxima testemunha de acusação é John Neal. A justiça levou 30 anos, gostaria que tivesse sido antes. Eu tive que conviver com esses assassinatos a minha vida inteira. Agradecimentos sinceros ao detetive Kevin Allen, que buscou justiça como se Catânia fosse de sua família. E para mim, ele sempre será família. Por fim, gostaria de agradecer a Joy Fluker por ter a força e a coragem de se manifestar e falar a verdade. Deus te abençoe, Joy. E obrigado. O Senhor diz: perdoe para que seu Pai Celestial também te perdoe. Como verdadeiro Pai de Jesus Cristo, sigo esses princípios. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meritíssima. A última testemunha de acusação é Lea Vera Aguilon. Eu sou a mãe de Lea e Tanya Jackson. Isso demorou muito para acontecer.
30 anos para conseguir justiça para Kay. Kay tinha 2 anos quando entrei para a seita chamada Casa de Oração, onde realmente aconteceram muitos horrores. Casa dos horrores para todos. E estou aqui para defender minha filha e dizer que finalmente foi feita justiça e que Kay, a vida dela não será em vão, porque o que ela passou, espero que nenhuma outra criança jamais precise passar pelo que ela passou. Sim. Dói e sempre vai doer. Agradeço sua contribuição e desejo paz a todos. Isso trará um desfecho. Todo sangue inocente clama do chão por uma resposta. Apenas os covardes deixariam de se juntar a esse clamor e desejar que a justiça seja feita. Você tem alguma pergunta para mim sobre o seu acordo? Senhor, agradeço aos meus advogados e à minha família. Que Deus abençoe a todos. Sei que Deus conhece toda a verdade e nada mais que a verdade. Obrigada, Senhor. O tribunal o sentencia no caso de 2017 a 30 anos no Departamento de Correções e no caso de 2021 a 15 anos. Essas sentenças serão cumpridas simultaneamente. Obrigado a todos pelo seu decoro. Desejo tudo de melhor a todos vocês. Antes de encerrar, os filhos da senhorita Young podem abraçá-la? Não posso permitir isso. E sinto muito por isso, mas é o protocolo que o tribunal precisa manter em todos os casos. Ei, você nunca deixou minha irmã abraçar a mamãe, nem me deixou abraçá-la após matá-la. A audácia de você querer um abraço agora, deixe que te abracem na prisão. Tudo bem. Uma ex-líder de seita acusada de assassinar 2 crianças pequenas foi considerada culpada hoje no tribunal. Um juiz a sentenciou a 30 anos de prisão. Aos 79 anos, isso indica que ela deve passar o resto da vida na prisão. Ela esteve livre todo esse tempo, todos esses anos, vivendo a vida, uma boa vida, dançando, comemorando, mentindo, manipulando mais pessoas. Naquele tribunal você blasfemou contra Deus pela última vez. Acabou. Claro, quase toda a minha família não fala mais comigo. Você dedurou a sua própria mãe. Eu sabia do risco. Eu sabia que ela provavelmente iria para a cadeia por isso e odiava imaginar isso. Com base na idade dela, eu sabia que havia a possibilidade de, se ela fosse para a cadeia, ela poderia morrer lá. Quero dizer, eu ainda choro às vezes. Ainda me sinto triste por isso. Mas eu me sinto muito melhor do que quando guardava tudo isso para mim. 6 semanas após ser sentenciada, Anna Young contraiu Covid-19 e morreu em uma prisão feminina estadual em Ocala, Flórida. Ela tinha 79 anos de idade.